Da série Imagens, hoje a gente vai falar sobre relação entre pais e filhos. Vamos lá? A paz do Senhor para todos. Hoje a gente vai falar sobre algo polêmico, que é a relação entre pais e filhos, que se encontra em Efésios 4, que vai dizer: Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias se prolonguem na terra. E vós, pais, não provoquei a ira no coração dos teus filhos. Criai-lo na doutrina do Senhor na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-lo na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, vamos lá. Hoje nós temos visto casos de suicídio entre jovens com uma frequência imensa. A cabeça de um jovem que está descobrindo a vida, ela é toda conturbada. Ela está evoluindo e aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas diferentes, saindo daquele mundo familiar que existe quando a criança ainda é pequena. Eu observo meu filho com 11 anos, já querendo ir para casa dos amigos, já querendo fazer isso, fazer aquilo. E eu tenho aquele certo receio, mas estou começando a concordar, porque chegou a hora dele viver a vida dele seguir o rumo dele. E nós que somos pais, a gente precisa entender isso. O caso de suicídio tem aumentado muito entre o jovem adulto, entre os adolescentes. O mundo está levando os nossos filhos, internet, de uma vez por todas, para longe daquilo que a gente orienta. Mas a palavra de Deus nos ensina a orientar o caminho que o nosso filho tem que andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Não é oprimindo, não é obrigando. Nós temos que entender que são cabeças diferentes, são épocas diferentes, mundos diferentes. Eu fui mãe aos 30 anos. O mundo hoje, 30 anos depois, é diferente de quando eu tinha 11, que era aquele mundo de inocência. Hoje as crianças têm acesso a tudo através da internet. E o mundo, irmãos, ele ilude. Ele ilude. Se você não souber tratar seu filho com respeito, se você não souber ouvir também o que os seus pais falam, e usar um pouco da experiência antes que venham os maus dias, para que você venha passar por dias ruins e você lembrar: minha mãe me avisou, meu pai me avisou. Nós precisamos estar atentos a essa relação. Nós precisamos orientar, ouvir os nossos pais, fugir daquilo que nos é mal. Daquilo que nos é mal, porque quando você tá bem, as pessoas vão sugar de você o que elas puderem. Se um amigo te chama para ir ali, você vê o caráter do seu amigo, da sua amiga. Se você tá convivendo com pessoas que fogem daquilo que é o correto, se afasta. Não se deixa ser influenciado não, porque a má influência ela leva a gente para um caminho, uma ruína muito grande. Se teu filho não tá fazendo nada que é errado, deixa ele viver o eu dele. Deixa ele aceitar a personalidade dele. A pior coisa são adultos oprimidos. Eu conheço pessoas super bem-sucedidas na vida, com cargos grandes, bonitos, com dinheiro e infelizes, depressivos, porque não tiveram uma estrutura familiar na vida. Teve a ausência de um pai. Teve o excesso de mimo e cuidado da mãe, dos pais em geral, opressão. Aí tem que fazer o que o pai quer, tem que fazer o que a mãe quer, depois o pai e a mãe a tendência é partir primeiro, fica um adulto frustrado porque não sabe o que fazer na vida, não sabe ter atitude. Nós precisamos, irmãos, entender o outro e deixar o outro viver o que é dele e ponto. Se teu pai e tua mãe é assim, aceita. Tenta conviver da melhor forma possível sem se envolver. Se o teu filho tem uma personalidade diferente de você, se isso não tá botando a vida dele em risco, se isso não tá comprometendo a salvação dele com o Senhor, deixa ele ser o que ele é.
Quantos pais aí querem que o filho seja uma profissão e o filho não quer e o filho é obrigado a ser e é um mau profissional? Porque tá sendo porque o pai obrigou praticamente e a mãe. Nós precisamos deixar o outro viver o eu dele. Você não é dono do teu filho. Você não é dono do teu filho. E enquanto você vive sob a submissão dos seus pais, você precisa estar atento, ouvir aos conselhos que os seus pais te dão. Porque os conselhos que os nossos pais dão tiram a gente de muita tortura, de muito sofrimento e de muita dor. Muitas coisas, eu hoje com 41 anos, se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe lá atrás, eu não teria passado por muita coisa que eu passei na vida. Eu não teria tido tanta frustração na vida quanto eu tive. Então, essa relação, ela precisa ser, de amor, de amizade, porque uma boa base familiar, uma boa construção familiar, ela torna um adulto feliz, um adulto realizado, um adulto verdadeiro, que sabe o que quer, que busca o que quer, não que faz para agradar. A vida não tá fácil. Hoje em dia é raríssimo a gente consegue ter um amigo. As pessoas estão cheias do seu eu. Elas se aproximam para sugar, para criticar, para botar defeito, para trair. A nossa base familiar é tudo. Normalmente, quando você vê uma pessoa num estado de doença, normalmente quem cuida é pai, mãe e filho. Um amigo não vai parar a sua vida para cuidar do outro. Quem vai parar a vida para cuidar de você é teu pai, é tua mãe, é o teu filho. Então, essa é o que eu mais escuto. Gente, olha, eu já vi tanta gente morrendo nesse período todo. E o que eu mais escuto é: me perdoa, me perdoa. Adianta pedir perdão depois que morre, irmãos? Não. Então, o dia de viver é hoje. O que eu tenho visto de pessoas tentando contra a própria vida, tirando a própria vida, jovens, adolescentes, pessoas próximas de nós. Chega a notícia. O desespero é grande, as pessoas não estão tendo mais estrutura para reagir. Então, antes que isso aconteça com você, respeita teu pai e tua mãe.